Olá, esse é o podcast do CAEC. Estamos no segundo episódio e hoje temos mais um convidado muito especial. Daqui a pouco eu conto para você. Você deve estar acompanhando o nosso podcast de diversas plataformas digitais, YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, enfim, vários lugares aí que você pode acompanhar todo o nosso conteúdo. Se você está pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e curta esse vídeo e deixe seu comentário aí também. Você pode participar fazendo perguntas através do nosso Instagram, @caequen. Lá sempre vai ter uma caixinha de perguntas para você participar das nossas edições. Esse podcast tem o objetivo de trazer a sua integração, trazer entrevistas, curiosidades, conteúdo nesse momento de isolamento social e pandemia que a gente vive. É o Centro Acadêmico de Engenharia Química junto com vocês nesse momento. Antes de dar as boas-vindas a todo mundo que está aqui comigo, hoje temos um episódio muito legal. Quero atualizar vocês sobre a decisão do CEP que aconteceu nesse dia 7 de maio, numa reunião pequena de 11 horas, que decidiu por suspender as atividades letivas obrigatórias da Universidade Estadual de Maringá. Então, não teremos aulas via remota, pela internet, aulas obrigatórias. O que podem fazer os departamentos, inclusive o nosso, é oferecer cursos de extensão. E é isso que eles vão debater, inclusive, hoje, na sexta-feira, 8 de maio, na reunião de departamento, que promete também. Comigo hoje na mesa que vai entrevistar o nosso convidado está a diretoria de eventos do CAEC, formado pelo Guilherme Nakayama. Tudo bem, Naka? E aí, tudo bem, Léo? Como que vai? Tudo certo. E também a Ana Flávia, que vai nos ajudar hoje. Seja bem-vinda também, Ana. Obrigada. O nosso convidado, também conhecido de toda a galera da engenharia química, porque é muito requisitado nos momentos de desespero e tudo mais, formado prata da casa na UEM, mestrado e doutorado na UFRJ. Engraçado que ele fez o caminho contrário do nosso querido Oswaldo, que é o episódio 1, que veio do Rio de Janeiro para Maringá. O professor Daniel falou: vou fazer o contrário, vou me formar em Maringá, ir para o Rio de Janeiro fazer mestrado e doutorado. Passou pela Ginomoto, pela Fiocruz também, e hoje está aqui com a gente. Obrigado por aceitar o convite e que seja um episódio muito legal. Tudo bem, professor Daniel Tait? Bom dia, Leonardo. Tudo bom? Super voz de locutor aí, né? Gostei da iniciativa de vocês, hein? É nada, pô. Mas obrigado aí por estar com a gente. Vamos tentar fazer um episódio com bastante conteúdo, bastante legal aí pra galera. Professor, que história é essa aí? Formado na própria UEM, vai para o Rio de Janeiro, faz mestrado, doutorado, nada muito a ver com a própria engenharia química, balanços de massa e tal, foi para os processos biotecnológicos, né? E a gente agradece muito por você ter aceito, porque nesse momento a gente precisa muito de pessoas assim, nessa área da biotecnologia que está em alta no mercado. Como é que foi essa trajetória até chegar na UEM de volta, agora como coordenador adjunto? Bom, então, mais uma vez, bom dia aí também a Flávia e o Guilherme que estão acompanhando a gente. De maneira resumida, assim, eu comecei na engenharia química, né? Eu sempre gostei dessa área de engenharias, assim, mas eu tinha também uma quedinha por farmácia, essa área biológica, assim. Então, até tentei 2 vestibulares para farmácia, mas depois, na época, eu era estagiário na prefeitura de Maringá e fui conhecer o departamento de engenharia química. Alguém precisava de um aluno para desenhar no AutoCAD, e eu mexia com o AutoCAD, aí fui lá e conheci o departamento, aí me apaixonei por toda aquela estrutura lá, né? É engraçado falar me apaixonei, né? Mas eu entrei, eu li aqueles labs, é isso, a gente está falando do ano de 2000, 2001, então, olhei todos aqueles laboratórios e achei que era aquilo que eu queria fazer, todos aqueles equipamentos, né? Quis entender um pouco mais aquilo lá. E aí, realmente, entrei, fiz 2 vestibulares para engenharia química, né? Passei no segundo e comecei o curso em 2002. E logo depois de uma grande greve, também 6 meses, então minhas aulas começaram em agosto. E eu falo que eu fiz toda a engenharia em 4 anos e meio, porque, né, nessa recuperação dos anos, sempre nessas recuperações, a gente acaba indo além de janeiro, fevereiro. Então, o meu curso realmente foi se a gente pensar que no estágio a gente não está na universidade, então foi 4 anos, né, levando essa engenharia toda. Na época eu fui acadêmico do PET, né, a engenharia química não tinha outras instituições acadêmicas, né? Era só o PET, nem o centro acadêmico estava ativo naquela época. Depois até um grupo de amigos acabou ativando o centro acadêmico, retomando. Mas eu também, na época, como tinha o PET, eu participei do PET também durante 2, 3 anos da graduação. Aí depois de formado, eu fui fazer o estágio na Ginomoto, né? Eu fiz bastante iniciação científica, o pessoal sempre me chama aí no começo de ano para falar sobre IC. Na época da graduação, eu trabalhei com várias áreas diferentes. Então, trabalhei com o Oswaldo na área de simulação, né, fazendo colunas de destilação, tentando simular coluna de destilação no Excel.
Trabalhei com outro professor que não está mais aí, que é o Lenzi. Hoje ele é professor na Federal do Paraná. Então, ele queria trazer alguma coisa sobre robótica. Então, nós estamos falando isso há quase 20 anos atrás, né? Hoje a gente tem o pessoal da engenharia elétrica fazendo automação de alguns equipamentos também do DEC. E trabalhei com uma aluna de mestrado que era aluna do professor Olivo, que trabalhava na área de biotecnologia. E a biotecnologia foi o que mais me chamou a atenção. Assim, você trabalhar com um micro-organismo, fazer ele converter um substrato, gerar um produto a partir de um ser vivo ali, aquilo me chamou bastante atenção. E isso ficou mais forte ainda quando eu fui para a Ajinomoto. Então, fiz o estágio na Ajinomoto, e é engraçado porque eu fiz entrevista em umas 10 empresas diferentes, então, Klabin, Papel Melhoramentos, todas essas da região aqui de gelatina, e a que eu fui chamado foi exatamente uma que trabalhava com fermentação do processo, né, na Ajinomoto. Na época eu tinha feito um curso de japonês também, no IEJ aí da UEM, então acho que isso ajudou um pouco. E aí fui trabalhar. Lá realmente na Ajinomoto eu vi fermentação em grande escala, né, eram reatores de 500 mil litros, e isso me trouxe bastante para essa área. Na época eu não fui contratado, né, fiz 8 meses de estágio, né, mas não teve contratação, e eu tinha alguns amigos que estavam no Rio de Janeiro. Né, eu tinha um grande amigo meu, o Fábio Toniolo, que é ex-aluno da UEM também, que fazia o doutorado na COP. E ele falou, não, vem para cá, manda seu currículo e tal. Eu já estava com o currículo pronto, eu tinha mandado para o mestrado da UEM também, e mandei para a COP. Ele falou, manda e vem para cá fazer as matérias, né, a introdução do mestrado, que você vai gostar. Então, cheguei no Rio de Janeiro, né, morava em Copacabana, então tem todo aquele fundo, né, de ir para o Rio, ouvi o do Oswaldo falando, é legal, ele veio de lá para cá, né, então fui para lá e cheguei na COP. A COP é um grande centro de pesquisa, uma das pós-graduações mais antigas do Brasil, né, de engenharia química, uma das primeiras, e lá você consegue, a gente vê uma grande quantidade de ciência sendo feita e sendo divulgada, né? Então a gente imagina um grande centro de engenharia, né? Vocês, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer. Então imagina vários decks, assim, 10 decks um do lado do outro, né? Então você tem engenharia nuclear, naval, química, metalurgia, várias engenharias, assim, a própria engenharia química, o bloco de engenharia química da escola de química fica no mesmo ambiente. Então é uma interação muito grande, né? Então a gente vai para lá, sai da UEM, né? Talvez um bloco pequeno, né? Parece um bloco grande, mas chega lá, é uma enormidade. Então, muita gente fazendo pesquisa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aquilo te encanta para trabalhar, né? Para ir para a área da pesquisa mesmo. Muito bom, professor. É muito legal você contar essa história para a gente. E, devido a tudo isso que está acontecendo agora, a gente queria saber de você, como coordenadora adjunto, se você acha que nesse tempo de pandemia, você acredita que a universidade deveria aderir à EAD. E se não, se você sugere alguma alternativa melhor que a suspensão das aulas e do calendário, como foi o que aconteceu agora. Né? Então, a gente tem um grupo de estudos, né, que tenta melhorar um pouco como está sendo a nossa graduação, né? E nesse grupo de estudos a gente vem discutindo aí que a engenharia, principalmente, né, a engenharia vai passar por uma grande revolução agora nos próximos anos, que é utilizar uma educação um pouco mais ativa, né? Eles chamam de ensino, metodologia ativa de ensino. Então, o que acontece? A gente precisaria ter uma interação maior com os alunos e com problemas e trazer o aluno da engenharia um pouco mais para dentro de problemas reais, tá? Isso é muito próximo com o que a gente vê num processo EAD. Claro, né, é interessante você ter um professor ali atuando junto com o aluno, né? E quando a gente fala de EAD, a gente precisa de uma estrutura maior, a gente precisa de um processo de edição, de controles, né? Uma seleção dos vídeos ou outros materiais que vão ser apresentados para o aluno, né? Então, caso a universidade optasse por criar cursos EAD, numa época não pandêmica, digamos assim, teria que ser uma coisa, na minha visão, né, pessoal, uma coisa um pouco mais estruturada. Nós temos curso de EAD na universidade, a gente tem física, EAD, tem outros cursos, e são cursos onde você tem uma estrutura para gravação, para edição, professores que vão estar
assessorando os alunos nas dúvidas. Tá? Então, da forma que está hoje, se nós entrássemos num EAD sem ter essa estrutura ou necessitando de algo assim, acabaria gerando um caos, né? Eu acho que seria difícil a gente conseguir manter uma estrutura EAD, né? Isso falando EAD. As aulas online, poderíamos até tentar fazer aulas online, nós estamos fazendo algumas reuniões online, mas eu vejo aqui, por experiência própria, meus filhos estão tendo aula online, né? No colégio, estão na fase de alfabetização, e é mais difícil, né? É muita gente falando ao mesmo tempo. Claro, a gente está comparando criança com adultos, né? No adulto você pede para todo mundo colocar o telefone no mudo, o microfone no mudo, e aí nós vamos continuar. Mas, assim, a interação, eu mesmo, uso o meu exemplo, né? Eu uso os slides nas aulas como um resumo, e a maior parte dos problemas eu vou tirando da minha cabeça ou de experiências pessoais que eu tenho e uso muito quadro. Eu até fiquei pensando esses dias como eu faria para dar uma aula online sem ter um quadro para riscar ou alguma coisa. Né? Eu uso a transparência para trazer um vídeo, às vezes alguma coisa, que online poderia também ser assessorado, ser utilizado. Mas acho que é um processo de adaptação. Na verdade, a gente não sabe muito bem como vão ser os próximos meses, né? Acho que essa ânsia da gente conseguir manter o contato com os alunos, o contato com a universidade, passar o conhecimento é muito importante, né? Então, todas as pessoas que estão pensando nesse assunto estão pensando também no aluno e na manutenção da universidade. Tá? Então, ontem foi decidido que, né, suspensão das aulas. Então, acho que a ideia é que, da menor maneira possível, todos aqueles que queriam manter as aulas funcionando podem fazer isso agora, utilizando isso como cursos e tentando atualizar os alunos, manter os alunos dentro da matéria, porque a gente sabe que quando a gente para, principalmente férias, né, em tempos normais, em férias, quando volta, até que a gente pega o ritmo de novo de estudo, é mais difícil. Então, a ideia era manter vocês dentro desse ritmo ainda, para não sair muito quando voltar. Professor, bom dia. Eu queria Bom saber dia. também como que toda essa situação da pandemia, da quarentena, está influenciando no seu cotidiano, tanto social, profissional. Olha, pessoalmente, como eu comentei, eu tenho 2 filhos pequenos, então eles estão tendo aula em casa. É um processo de adaptação difícil, né? Essa semana a gente teve até uma conversa com o coordenador da escola, né? Uma escola particular, porque eles ficam muito ansiosos, né? A criança gosta de brincar, gosta de interagir, e ali, só pelo computador, embora o conteúdo seja passado, não tem aquela interação pessoal que é importante, né? Mesmo os adultos, a gente vê como hoje, para os alunos, é importante ter um centro acadêmico, ter lá as Olimpíadas, eu falo que, né, toda a parte da chopada, da churrascada, né, o pessoal se encontrar, isso faz parte, né? Afinal de contas, a gente vive num ambiente, né, de contato humano, né? A própria universidade faz isso. Durante 5 anos, o aluno está dentro da universidade, tendo contato, vai conhecer amigos, vai ter uma namorada, um namorado. Então, isso ele vai levar para a vida. Tá? Então, pessoalmente, eu acho que afeta essa parte do contato. Eu, como coordenador adjunto, também, a gente está toda hora conversando com uma pessoa ou outra, então, boa parte do trabalho não é só o preparo da aula, não é só a atenção ali na disciplina, mas também a atenção com os alunos. Então, pessoalmente, a gente, né, teve que se adaptar aqui a todo esse processo de ensino das crianças. Minha esposa também não está trabalhando, né, ela é dentista, então não estava atendendo até esse momento. E, pessoalmente, eu tento atualizar minhas aulas, tento estar em cima do conteúdo, afinal, a área de biotecnologia, de engenharia bioquímica, tem tudo a ver com o que está acontecendo agora. Então, eu vejo, para a gente, às vezes, que faz engenharia, é trivial ver na TV um gráfico, um eixo X, um eixo Y, uma tendência, uma exponencial, mas para o grande público em geral é muito difícil entender esse tipo de estrutura, né? O que é uma tendência? Como que está achatando a curva? O que é achatar a curva? É diminuir uma derivada, né? Para a gente falar de derivada, falar de limite é muito fácil, mas para o público leigo em geral é mais difícil entender esse tipo de estrutura. É isso aí. Professor, só vou dar uma informação também, que eu achei muito legal que você falou das matérias que já tem na UEM de EAD, segundo a nova resolução que foi aprovada, inclusive qualquer aluno da graduação, por exemplo,
alguém que tem DP em Física 2 pode se matricular agora nas matérias que os cursos EAD oferecem para tentar equivaler depois ou usar como AC. Então, a resolução aprovada ontem também permite isso, que a gente utilize essas matérias do próprio EAD que a UEM já tem para não ficar parado nesse momento, algo que também é muito legal e a gente pode se aproveitar porque é a universidade que oferece. E pegando nessa linha de raciocínio, já que a gente não vai ter aulas curriculares obrigatórias, o senhor pensa em fornecer, em promover algum curso de extensão nesse momento, já que é a única alternativa que a gente vai ter para se manter ativo? E sobre qual área? Quer dar um spoiler aí para a galera do que vai ser planejado? Olha, nessas próximas semanas eu vou estar junto com o Oswaldo aqui, fazendo as alterações de horário, né? Então, nós vamos estar trabalhando em cima, toda aquela troca que é feita pessoalmente, nós vamos ter que, até ontem estava conversando com ele, como operacionalizar toda essa parte digitalmente, né? Então, estamos pensando em criar um e-mail, alguma coisa onde todo mundo possa direcionar suas trocas de horários, uma vez que nas próximas semanas o DA vai divulgar os horários para os alunos, para a gente conseguir pelo menos ter essa organização para o retorno das aulas. Aí, para as próximas semanas, eu estou pensando em montar algum curso que possa ser uma pincelada sobre parte de cultivo de células ou a parte de produção de vacinas virais, embora a produção de vacinas virais, especificamente, não é o que eu tenha trabalhado direto, eu trabalhei mais com vacina microbiana, mas dá para ter uma boa noção, assim, um curso pequeno que a gente possa trazer um pouquinho mais para vocês do ambiente engenharia, farmácia, né, associado num processo de produção, que foi o que eu vi mais próximo lá na Fiocruz também. Professor, como você disse há pouco tempo atrás, você se especializou na área de biotecnologia e toda essa parte. E muitas das dúvidas das pessoas gostariam de saber como que a biotecnologia pode se associar à engenharia química. E algumas coisas, como por exemplo, o mercado é muito limitado ou tem mais vertentes. Conta um pouco para a gente sobre essa área. Então, a biotecnologia, assim como outras áreas, é uma área onde nós temos problemas, né? Então, eu sempre brinco no início do ano que o que o engenheiro faz? O engenheiro resolve o problema, independente da área onde ele esteja, né? Então, o mais interessante da biotecnologia é usar um organismo vivo para gerar um produto, tá? Então, a gente pode pensar que cada organismo está realizando ali micro-reações químicas, né? Bioquímicas, que estão acontecendo dentro das células, e o controle dessas reações químicas ou bioquímicas é o que gera o nosso produto. Tá? Então, para mim, é uma área muito interessante a gente conseguir dominar um organismo vivo, né, e fazer com que ele trabalhe para a gente, né, entre aspas, dentro de um bioreator, gerando um produto. A engenharia química entra muito nessa área de engenharia bioquímica, não só nessa análise inicial do conhecimento, né, de como entender qual é o melhor nutriente, qual é o melhor meio de cultivo, qual é a melhor temperatura de crescimento, mas é uma área que acaba também entrando, conciliando também com a área de biologia, né? Muitos biólogos, biomédicos trabalham nessa área, né? Então, é uma área que tem bastante contato com a biologia, com a biomedicina, a farmácia também. Mas os engenheiros químicos, principalmente, podem trabalhar muito na área de biotecnologia, na parte de escalonamento de processo, tá? Então, quando a gente pensa que a gente está trabalhando num sistema em pequena escala, a gente não tem problemas de transferência de calor, não tem problemas de transferência de massa, de energia, né? Que é o principal que a gente vê na graduação. Então, quando a gente sai de um reator de 1 litro e passa para um reator de 1.000 litros, 2.000 litros, nós começamos a ter problemas de fenômenos de transporte, problemas de termodinâmica. Então, a gente precisa transferir calor, né, manter um tanque de 10.000 litros a 37 graus Celsius. Então, isso é um problema de transferência de calor. A gente precisa manter um micro-organismo que tem uma densidade próxima da água em suspensão. Como fazer isso? Que velocidade a gente usa? Né? Como a gente agita aquele tanque? A gente tem que fazer, por exemplo, o controle de pH de um tanque gigante, 10.000 litros, 100.000 litros. Se a gente gotejar, dar uma gotinha de ácido ou base, quanto tempo vai se demorar para dissolver aquele ácido ou aquela base para fazer um controle de pH? Teria que ser multiponto, monoponto. Então,
A engenharia química trabalha principalmente no aumento de escala de processo, né? São disciplinas que outras áreas da biologia, da microbiologia não veem, né? Então, eu me especializei dentro dessa área porque eu acabei vendo que existia uma grande necessidade de engenheiros que entendessem também do processo biológico. Então, tanto no mestrado, quando eu trabalhei com escalonamento para a produção de uma proteína para tratamento de hemofilia, no doutorado, trabalhei com um processo de aumento de escala de produção de células-tronco, então, como crescer uma célula-tronco humana numa placa e como colocar uma célula-tronco humana num reator, uma célula que não está adaptada a crescer num processo em suspensão, agitando, que tem uma certa sensibilidade, então você não pode agitar muito forte, e mesmo assim você tem que manter ela em suspensão. E depois na Fiocruz, quando eu trabalhei na Fiocruz também, como fazer o processo de aumento de escala de uma vacina contra a leptospirose. Então, um micro-organismo, E. coli, modificada, que produzia uma proteína que seria utilizada para uma vacina contra a leptospirose. Tá? Então, não só crescer o micro-organismo, fazer o processo de extração e depois utilizar essa proteína junto com outro incipiente para fazer uma vacina. Tá? Então, se a gente pensar todo o processo de upstream, né, antes da fermentação, e downstream são operações unitárias. Então, a gente viu termodinâmica, fenômeno de transporte, e agora estamos entrando em operações unitárias. Quando termina um processo fermentativo, um processo de produção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que centrifugar, tenho que separar aquele micro-organismo do meu meio de cultivo, ou, não, meu produto está no meio de cultivo, então eu preciso limpar aquele líquido, remover toda a sujidade. No caso, exemplo agora da pandemia, né? Como que a gente vai crescer se a gente desenvolvesse, por exemplo, uma vacina de vírus inativado? Vamos pegar o vírus da SARS-CoV-2 aí, vamos modificar ele para ele se tornar um vírus inativado. Um vírus que infecta a pessoa, mas que não causa uma doença grave. Então, faríamos uma vacina de vírus inativado. Como que cresce um vírus? Se ele se reproduz numa célula humana, então primeiro nós teríamos que cultivar células humanas. Bom, existem alguns processos onde a gente não pode cultivar células humanas em laboratório. Então, a gente teria que cultivar uma outra célula de mamífero. Então, existem modelos de cultivo de células de mamífero que são utilizados em escala industrial. Tá? Existem até células humanas, tá? Mas a restrição é um pouco maior. Então, é um processo, eu tenho que pensar um processo de crescimento de célula humana em bioreatores, isso pensando em células isoladas. Depois eu tenho um processo de infecção viral. Quanto de vírus eu vou pôr por quantidade de células que eu tenho? Isso tudo tem que ser pensado. Depois esse vírus vai se replicar na célula. No final, o que eu tenho? Um monte de célula morta e um monte de vírus vivo. E aí, como é que eu vou separar? Né? Imaginem o tamanho de um vírus. A gente está falando de uma escala muito pequena. Então, é um processo de purificação. Quantas operações unitárias eu teria que ter num processo de purificação? Primeiro, separar as moléculas maiores, que são os resíduos da célula morta, depois ir separando proteínas e até a gente chegar outras paredes celulares, outros processos, até a gente chegar num vírus puro. Por quê? Eu não posso injetar, é um fármaco, né, no final. Eu não posso injetar esse vírus que tem impureza numa população, principalmente se essa vacina for direcionada para crianças, para idosos. Então, as etapas de purificação de um processo biológico são muito caras, né? Principalmente quando a gente fala de um produto farmacêutico. E o engenheiro químico pode estar trabalhando em cada uma, no desenvolvimento, na otimização de cada uma dessas etapas biológicas, né? Então, acho que é bem interessante, é uma área bem ampla, tem muito o que se fazer, né? Na Fiocruz, eu fiquei 2 anos lá na área de processos de pesquisa e desenvolvimento, e, na verdade, que eu tenha conhecimento, assim, nós tínhamos 2 ou 3 engenheiros químicos. A maioria era biólogo, biomédico, médicos, né? Então, foi até uma interação bacana com outras áreas que a gente vê onde a gente pode agregar o conhecimento para áreas diferentes também. Então, professor, falando também da Fiocruz, como que foi seu processo de admissão? Quais foram as suas experiências lá? E quais áreas o senhor atuou também? Então, quando eu estava do meio para o final do doutorado, eu trabalhava no doutorado no Laboratório Nacional de Células-Tronco, e eu já tinha desenvolvido a minha pesquisa, né, nos 2 primeiros anos, e tinha publicado um artigo na área de produção, escalonamento e produção de células-tronco.
né? E estava procurando alguma coisa que fosse... Porque no Brasil, infelizmente, é muito difícil a gente viver de bolsa, né? Então, o aluno, né, bolsista de mestrado, doutorado, muitas vezes tem que sobreviver com um valor que não é suficiente, né? Então, eu morava no Rio de Janeiro, o custo de vida um pouco mais alto, e a bolsa de doutorado acabava não sobrando tanto. Então, eu já estava próximo de casar também, né? Então, eu até escutei a história do Oswaldo ontem, né? O casamento sempre leva a gente para outros caminhos, né? Então, eu já namorava há bastante tempo e estava perto de casar e estava procurando um emprego, né? E nessa época, em 2013, 2012 para 2013, não, minto, estou falando aqui de 2010 para 2011, surgiu uma oportunidade de uma vaga na Fiocruz. Era um laboratório na área de pesquisa e desenvolvimento que tinha uma engenheira química lá, que trabalhava na área de pesquisa e desenvolvimento e que estava saindo desse laboratório. E, na época, o chefe do laboratório sugeriu que ela fosse substituída por um outro engenheiro químico, ou uma engenheira química ou um engenheiro químico, né? E eu fui fazer essa entrevista e eles gostaram, né? Na época, eles gostaram porque eu tinha experiência com escalonamento de processo. E eles precisavam... A Fiocruz, assim, a Fiocruz quase do tamanho de uma universidade, né? É um centro muito grande. Eles têm vários centros de pesquisas, tem o próprio Instituto Oswaldo Cruz, que pesquisa doenças negligenciadas, que é o IOC, tem o INCQS, que é o Instituto Nacional de Controle de Qualidade e Pesquisa, que faz o controle de qualidade das vacinas, né, analisa alimentos, contaminações de alimentos, né, e vários outros processos. Lá dentro tem ensino médio, tem ensino superior, tem especialização, tem mestrado, doutorado, então funciona quase como uma universidade. Eu trabalhei especificamente no setor de produção de vacinas, né? Não na pesquisa e desenvolvimento de produção de vacinas, que é o setor que é chamado de biomanguinhos. Então, está atualmente aparecendo bastante na mídia, né? É um setor onde está sendo construído um grande hospital no Rio de Janeiro, fica bem na frente do setor de produção. Então, a área de produção de vacinas da Fiocruz é a área de biomanguinhos, se chama biomanguinhos, né? E eles têm o setor de produção tem uma área de pesquisa e desenvolvimento grande em várias doenças, principalmente em doenças negligenciadas. O que são doenças negligenciadas? Doenças que os grandes grupos farmacêuticos não têm interesse em produzir porque o custo, né, a venda do produto não tem um retorno tão grande, né? Então, eles trabalham com leptospirose, com a própria dengue, né, no laboratório de desenvolvimento de vacinas para dengue, e outras doenças, doença de Chagas e outras doenças que não têm interesse das grandes farmacêuticas, né? Então, na Fiocruz, eu fui contratado especificamente, na época, para trabalhar com o desenvolvimento de uma vacina contra a leptospirose, tá? Então, até tive a oportunidade de acompanhar, né? É um projeto que já tinha 8 anos, né? E quando eu saí, fiquei 2 anos e meio na Fiocruz, então acompanhar o desenvolvimento final de processo. Eles já tinham várias proteínas que eram candidatas, proteínas que tinham sido extraídas e pesquisadas por outros pesquisadores e que compunham a leptospira, alguns tipos de leptospiras, de leptospira, que são os micro-organismos que geram leptospirose. E essas proteínas isoladas, quando inoculadas no ser humano, né, quando aplicadas no ser humano, poderiam gerar anticorpos e gerar uma vacina contra a leptospirose, que hoje não existe, né? Então, eu cheguei bem na etapa onde eles queriam o quê? Eles precisavam de uma grande quantidade de proteína para purificar. Nos processos de purificação tem uma grande perda, né? A gente está falando aí de 20%, 30% de rendimento, e precisavam de alguém que produzisse em grande quantidade. E quando eu fui para lá, eles tinham bioreatores de 1 litro até 30 litros, que é a escala piloto, né, antes de ir para a escala de produção. Então, eu trabalhei no desenvolvimento de toda essa escala piloto para produzir essas proteínas. Tem até um artigo publicado nessa área, né, de produção, e tem mais um ainda que, mesmo já há 4, 5 anos tendo saído da Fiocruz, eu continuei dando uma assessoria aí para o pessoal nessa área de escalonamento e produção desse processo. Mas é um grande centro de pesquisa, assim, tem muita coisa sendo desenvolvido, é um centro que tem grande capacidade, né? A Biomanguinhos, junto com o Butantan em São Paulo,
produzem todas as vacinas do PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, né? Então, todas essas vacinas que estão no posto de saúde são produzidas ou na Fiocruz, ou no Butantan, ou em conjunto. Algumas são produzidas uma parte no Fiocruz, uma parte no Butantan, e depois são colocadas no mesmo frasco, né? Formuladas e enviadas para os postos de saúde, né? Para o Programa Nacional de Imunização do Governo Federal. Então, é um grande centro de pesquisa, é uma área muito interessante e é bem legal de trabalhar com essa interação com outras áreas de pesquisa também. Professor, seguindo ainda nessa linha aí de vacinas e tudo mais, e trazendo um pouquinho mais para o nosso contexto, uma galera fez algumas perguntas no nosso Instagram, quando a gente anunciou que o nosso convidado seria, né, o senhor. Eu queria agradecer já quem perguntou por lá, o Eric Vieira fez uma pergunta que a gente fez mais cedo sobre o mercado aí da biotecnologia, e a Giovana Gatti e a Ana Clara perguntaram justamente sobre a vacina nesse contexto atual. Há uma expectativa, no melhor cenário, pelo que eu tenho lido, de que do fim para o próximo ano a gente consiga algo mais palpável. Mas por que demora tanto para a gente conseguir regularizar uma vacina, essa questão de responsabilidade, né, de fazer algo que não seja prejudicial também? E como é que é feito esse processo? O senhor tem conhecimento, né? A gente está tratando de um vírus, no caso, e essa demora, assim, é normal, né, por conta dos testes. Isso, se a gente pensar num ambiente normal, né? Primeiro tem que se definir qual é o tipo de vacina que vai usar, né? Então a gente tem vários tipos. A gente pode trabalhar com o vírus vivo, né? E inativado. É um tipo de vírus que perdeu a capacidade de replicação, então ele se replica de uma maneira mais lenta ou perdeu a infectividade, né? Ele vai infectar as suas células, mas não vai levar a uma doença muito grave. Um exemplo aí que a gente tem por exemplo, vacinas inativadas. Esse seria o vírus inativado. Tem algumas que vão utilizar o vírus morto, né? Então, as partículas virais que vão gerar uma certa imunidade no ser humano também, né? Outros vão trabalhar com partículas virais, né? Pequenos pedacinhos, pequenas proteínas ou outros tipos de imunoglobulinas ou outros componentes que compõem ali o capsídeo viral ou alguma parte do vírus e que também vão gerar imunidade. O que é imunidade? Eu posso injetar aquela partícula no seu corpo, né, no corpo do ser humano, e o seu corpo vai entender que aquilo é um agente infeccioso e vai gerar anticorpos. Uma vez que a gente tem anticorpo, a gente está vacinado, né? Então, estaria protegido contra essa doença. É o que acontece todo ano, por exemplo, quando a gente toma vacina da gripe, né? E aí entra numa parte interessante, né? Por que a gente toma vacina da gripe todo ano? Né? Se é gripe, né? Porque o vírus da gripe, ele muta. Então, quando um organismo vivo se replica muito rápido, a chance de ocorrer um erro, né, de replicação que acaba dando para esse organismo vivo uma certa capacidade de melhoria, né, de aumento da infecção, ele vai se alterando. Então, o organismo, né, a gente fala vírus, né? Vírus não é um organismo vivo, mas ele necessita de um organismo vivo para estar se replicando. Então, ele vai sofrendo mutações que permitem ele estar sempre se replicando no corpo humano, estar sempre se mantendo no hospedeiro, né? Então, essa é a dificuldade. Então, como o vírus da Covid, aí, o SARS-CoV-2, aí, é um vírus que tem uma grande capacidade de mutação, é muito difícil desenvolver uma vacina e garantir que, por exemplo, uma vacina de vírus vivo, e garantir que ela não vai sofrer mutação. Toda vacina que utiliza um vírus precisa ser monitorada. Se uma pessoa morre depois de um processo, tem que ser analisado se ela morreu do vírus vacinal, né? O próprio vírus vacinal pode sofrer mutação, tá? Mas aí a pergunta, né? Por que demora tanto? No processo normal, né, se escolheria qual tipo de vacina, depois se desenvolveria toda a escala laboratorial, né, de pesquisa laboratorial, a escala piloto, que é o que eu falei um pouco antes, né? Então, todas as operações para aumento de escala de produção, né? É um vírus, vou replicar em célula, então preciso, né, testar todas as formas de crescimento da melhor tipo de célula para replicação, ou se é uma proteína, que tipo de célula vai produzir essa proteína, vou ter que gerar um clone, né? Então, é um processo trabalhoso, posso colocar na ponta do lápis aí 4, 5 anos para desenvolvimento, e depois o desenvolvimento de toda a parte de purificação, que acaba sendo mais demorado, tá? Uma vez que
tudo bem, tenho minha vacina pronta, né? Já testei, eu consigo produzir ela em uma escala maior, então inicia-se os testes em animais. Então, normalmente, animais de pequena escala, então, camundongo, rato, cobaia, faz-se os testes o quê? Para determinar quanto de efetividade tem aquela vacina. Quantos animais, qual é a dose, né? Que tipo de dose eu tenho, qual o tamanho da dose. Né? Não é simplesmente ir lá injetar qualquer coisa. Então, primeiro começa assim, os ensaios para determinar qual a dose, qual a letalidade daquela vacina. Se eu aumentar muito a dose, eu posso matar o paciente, se eu diminuir muito, eu não gero anticorpo. Então, iniciam-se esses testes. Depois dos testes em animais de pequena escala, animais de grande escala. Então, normalmente passa-se para os testes em macacos. A partir daí, vai se seguindo um protocolo. Todos esses protocolos são estabelecidos pelos órgãos de regulamentação, então não é simplesmente o pesquisador escolhe, vou fazer isso, não. Existe uma série de regras a serem seguidas, né? No Brasil, a Anvisa é quem regula esses protocolos, então todo o processo de pesquisa de uma nova vacina tem que estar registrado na Anvisa, né? Não pode simplesmente o pesquisador chegar lá e decidir que vai fazer aquilo, tem que ter um processo de segurança, né? Se a gente pensar que é um vírus que ainda não tem vacina, então o nível de biossegurança sobe, então eu produzo um novo vírus recombinante em laboratório, quero testar ele como vacina. Eu preciso ter um sistema de controle de biossegurança. Porque se esse vírus for liberado no ambiente, eu posso estar gerando uma nova pandemia, um outro problema. Né? Então, tem que ter um sistema, laboratórios de contenção, nível de biossegurança 3 ou 4, que envolvam processos onde eu não vou liberar esse vírus para o ambiente. Tá? Uma vez testado em animais de grande porte, inicia-se os protocolos de ensaios clínicos, né? Que são o quê? Primeiro eu vou testar em seres humanos sadios, em grupos pequenos de seres humanos sadios. Normalmente, são voluntários que vão fazer aquele teste, né? Ou pessoas que trabalham ali para desenvolver aquele teste. Depois que eu testar em seres humanos sadios, vou testar em seres humanos que já tiveram contato com a doença. Então, vou ver efeitos adversos daquela vacina. O protocolo normal, né, parece até um número mágico, mas todo mundo fala 10 anos. Né? Ah, não, uma vacina leva 10 anos. É em torno disso, né? De 8 a 10 anos, num processo normal que siga todos os trâmites até eu chegar no teste que é feito utilizando a vacina, e também tem os testes pós-vacinação, né? Todo medicamento, toda vacina tem um monitoramento pós-vacinação. Então, a gente fala em 10 anos. Como a gente está no meio de uma pandemia, muitos desses protocolos de testes em animais, em pequena escala, são abandonados. Não abandonados de maneira idiota, assim, vamos pensar, né? Ah, agora não vamos testar, vamos direto para humanos. Se considera um regime de emergência. Olha, se eu tenho pessoas morrendo com essa doença e não tenho nenhum medicamento ou nenhuma vacina que possa ser usada de maneira urgente, então passa-se direto aos testes em seres humanos. E é o que a gente está vendo, está acontecendo aí com essas vacinas que estão sendo desenvolvidas na Inglaterra, na Alemanha. Desenvolve-se uma molécula, testa-se se ela não tem efeitos colaterais em animais de pequena escala e já passa-se direto a seres humanos sadios. Então, os primeiros ensaios nunca são feitos com pessoas com a doença. Porque se a pessoa morre, você não sabe se ela morreu da vacina ou se ela morreu da própria doença que ela estava tendo. Então, testa-se primeiro em seres humanos sadios, verifica-se a formação de anticorpos e depois passa para as pessoas que estão doentes. Né? Então, o processo acaba sendo um pouco demorado, sim. Atualmente, o que a gente tem? Né? Depois de passar do primeiro susto, né, nós tivemos muitos países envolvidos, né, Estados Unidos e toda a Europa, que estão enfrentando a pandemia como qualquer outro país, como o Brasil, como outros países pelo mundo. E o que acontece? Esses países têm grandes empresas farmacêuticas que trabalham com o processo de produção de vacina. A Pfizer, a Sanofi Pasteur, grandes grupos de pesquisa americanos, europeus, alemães. E hoje, o que eu enxergo, né, uma visão pessoal, é que o que a gente tem é uma grande corrida para ver quem vai desenvolver uma vacina eficiente. Já que a gente está falando de vacina, eu queria complementar que eu li, né, numa notícia que existem 6 vacinas que já estão em testes com humanos. E já que a gente está falando de vacina, eu queria perguntar
se caso alguma dessas 6 vacinas que já estão no estágio final e estão com grande potencial para que as coisas deem certo com elas, se alguma delas funcionar e realmente der certo, quando começar a produzir em escala mundial, eu gostaria de saber se isso demora, né? Se todo esse processo demora. E juntando aqui, eu queria saber se você tem alguma previsão para que tudo se normalize novamente. E se, caso a gente consiga circular novamente, se a gente teria que tomar alguma precaução, continuar com algumas medidas de distanciamento, ou se já vai poder voltar tudo normalmente como era antes. Então, uma vez encontrada uma solução, né, os testes sendo feitos de maneira eficiente, né, garantindo a efetividade de uma vacina, iniciaria um grande processo de transferência de tecnologia para as empresas nacionais, né, para várias empresas de países diferentes, países que têm capacidade de produção. Tá? Nós temos que considerar que tem alguns países que não têm capacidade de produção. Então, o Brasil teria capacidade de produção, isso eu posso afirmar. Mas é um processo onde, né, teria que montar uma empresa específica, né, um parque tecnológico de produção da vacina aqui, e o que demoraria qual é a capacidade? Eu posso produzir 1.000 doses por dia, 100.000 doses, 1 milhão de doses, né? Então, isso depende do tamanho do parque de produção. A gente, como engenheiro, entende isso, né? Eu posso ter um processo de fabricação de 1 quilo ou de 1 tonelada, né? Então, a vacina não foge desse mesmo processo de escala. Posso ter um reator pequeno, posso ter um reator grande, isso tudo depende do investimento, né? Então, a gente tem aí expectativa, vamos pensar em Brasil, preciso produzir quanto? 200 milhões de doses? Quanto tempo demora isso para ser produzido? E aí não é só produção é obter insumos para a produção. Se é uma vacina viral, eu preciso crescer a célula, preciso estabelecer um banco de produção de células para depois fazer a inoculação viral. Ou é uma vacina baseada em uma proteína recombinante. Então, eu preciso produzir essa proteína recombinante, preciso purificar, né? Então, leva-se um tempo para produzir. Tudo isso depende de dinheiro, depende de vontade política também para que seja produzido. Nada impede também, né, alguns governos de comprar a vacina de outros produtores, né? Essa grande corrida que eu falei sobre de produção, né, essas grandes empresas mundiais, farmacêuticas mundiais, se tornou uma corrida comercial agora. Quem produzir primeiro provavelmente vai vender para grande parte dos países que não têm capacidade de produção. A que custo? Né? Vamos pensar que o mundo inteiro está precisando de vacina ao mesmo tempo, né? Então, a gente já viu uma guerra aí para comprar máscara, né? Então, é até um alerta aí para a gente, engenheiro, está se formando, às vezes a gente pensa que tem coisas muito tecnológicas para serem produzidas. Então, hoje o Brasil não tinha uma grande empresa de produção de máscaras. A gente precisaria de máscaras e máscara de tecido, né? Então, o que é? Pegar TNT, ter uma máquina automatizada que corte o TNT, dobre e faça a costura para entregar. Então, a gente não tinha, né? Então, essa grande dependência mundial, principalmente do Brasil, né? O Brasil sofre um processo de desindustrialização há mais de 25 anos. Então, a gente não está falando de política, a gente não está falando de partido de direita ou partido de esquerda, não entramos em política. A gente está falando de desindustrialização em todos os sentidos. Então, há muito tempo que a indústria nacional vem perdendo competitividade. Pensando cientificamente, né, como um pesquisador da área de biologia, de biotecnologia, a gente tem que esperar essa curva, né, o final dessa curva de crescimento, né? A curva, o aumento ou não da curva de crescimento, depende de ações pessoais, de ações políticas e de algumas ações que a gente, às vezes, não tem controle. Então, a gente vê que o número de casos continua aumentando no Brasil. A gente realmente só vai poder sair, né, ou retornar a uma vida um pouco mais normal quando o número de casos realmente voltar para uma faixa muito pequena, como a transmissão for muito pequena. Eu tenho um número assim na minha cabeça que eu acredito que passaremos o Natal junto, né? Então, acredito que lá para outubro, novembro, dezembro, nós já começamos a voltar a uma normalidade. Mas, a princípio, caso não haja uma vacina ainda, né? E por mais que haja, ainda não vai estar sendo produzido em grande escala, nós vamos ter que tomar esses cuidados
que são cuidados essenciais que muitas vezes a gente esquece, né? De lavar a mão sempre, usar uma máscara a princípio, né? E porque sem os testes de pessoas, né? Se a gente não conseguir saber quem está infectado ou não, né? Muitas pessoas não têm os sintomas, né? Então a gente vê isso claramente. E não é falando sem se basear em um dado estatístico. A gente pode pegar de uma reportagem simples, a gente pode extrair um dado. São Paulo testou 500 empresários que queriam abrir um shopping, né? Dos 500, 15 estavam infectados e não tinham sintomas, não sabiam que estavam com a doença, né? Então a gente tira uma amostra, de uma amostra pequena a gente já consegue tirar algum dado. Então, se a gente conseguisse testar todo mundo, e essa é a estratégia que a Coreia do Sul adotou, vamos testar o máximo de pessoas possível, né? A Coreia do Sul tem uma grande capacidade de produção, é uma das grandes empresas, não só na área de tecnologia, mas também na área de biológicos, né? Tenho amigos que trabalham em empresas na Coreia do Sul, engenheiros químicos, né? Nessa área de desenvolvimento de biotecnologia, e falaram, não, que todo mundo já testou, sabe-se quem está doente e quem está não, isola-se quem está doente, e as outras pessoas estão retornando. Professora, agora a gente queria fazer uma brincadeira com a senhora. A gente queria fazer o ping-pong, não sei se você já conhece. Um jogo de perguntas e respostas rápidas. Você conhece? Conheço, pode fazer. Tá bom, a gente vai começar aqui então. Uma música. Legião Urbana, Pais e Filhos. Tá. Uma cidade. Maringá. Um livro. Ixi, agora faz tempo, eu fico lendo só artigo aqui. Felder. Perry. Vou pensar num livro aqui. Tá bom, vamos continuar. Uma comida. Uma comida, lasanha. Um conteúdo da EQ. Conteúdo, biotecnologia. Um hobby. Um hobby, Fusca. Um esporte. Futebol. E uma série. Atualmente eu tô vendo Vikings. Vikings é top. Legal. Mas eu gosto de séries históricas também, assim, gosto de séries que mostram a história, né? Vikings, apesar de todos os personagens, né, de toda a história envolvida, mostra muito a história da Inglaterra, né? A história das grandes invasões, Sim, como sim. como se iniciou os grandes impérios da Terra. Mais para frente, professor, as histórias vão ser de 2020, quando teve aquela pandemia do coronavírus. Isso. As próximas séries vão ser 2020. Você vê que no início da pandemia, os filmes mais assistidos era Contágio, Epidemia, né? Todo mundo querendo ver como é que funcionava isso daí. Professor, eu queria agradecer mais uma vez por ter topado fazer esse podcast com a gente. Muito legal mesmo. Obrigado pela participação mesmo, viu? Tá, joia, pessoal. Obrigado. Valeu aí. Obrigado também, Ana, Guilherme Nakayama, tamo junto, diretores de eventos aí do CAEC para o ano letivo, se é que a gente terá aí, mas por enquanto a gente trabalha à distância como manda o figurino. E desde já pedimos para todos vocês que fiquem em casa, né? Já que a gente está criando esse conteúdo, é justamente para que a gente se mantenha em nossas casas, para que a gente se mantenha isolados aí nesse momento, que a ciência precisa ser fortificada, né? E rebater as mentiras, a desinformação, como bem falou professor Daniel também. Na próxima semana, na próxima terça-feira, você já viu que é nas terças-feiras que a gente coloca o podcast no ar. O Kaique, fundador da BTQ, o maior canal de comunicação de engenharia química do Brasil, estará aqui com a gente no podcast do CAEC. Ele aceitou nosso convite, então na próxima terça-feira não perca, né, mais um episódio aí do podcast. Esse foi o nosso segundo episódio com o professor Daniel Tati. Agradeço você que participou e ouviu por todas as plataformas digitais. Peço que, se você estiver aí no YouTube, deixe sua curtida, deixe também seu comentário e ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Obrigado mesmo. Siga a gente no Instagram, @caecuen. Até mais. Tchau, tchau. A desinformação, como bem falou o professor Daniel também. Na próxima semana, na próxima terça-feira, você já viu que é nas terças-feiras que a gente coloca o podcast no ar. O Kaique, fundador da BTQ, o maior canal de comunicação de engenharia química do Brasil, estará aqui com a gente no podcast do CAEC. Ele aceitou nosso convite, então na próxima terça-feira não perca, né, mais um episódio aí do podcast. Esse foi o nosso segundo episódio com o professor Daniel Tati. Agradeço você que participou e ouviu por todas as plataformas digitais. Peço que, se você estiver aí no YouTube, deixe sua curtida, deixe também seu comentário e ative o sininho e se inscreva no nosso canal. Obrigado mesmo. Siga a gente no Instagram, @caecuen. Até mais. Tchau, tchau.